Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus, viva! Bom dia, meus amigos queridos, que estão unidos neste momento, através desse áudio, reunidos em seus lares ou em qualquer outro lugar que seja, dispostos e disponíveis a estudar as palavras de Cristo, a meditar sobre as suas próprias atitudes e as do mundo, a refletir sobre o que podemos e devemos mudar em nós para transformar o nosso espírito e, consequentemente, transformar o planeta. Graças damos aos espíritos de luz que gentilmente nos guiam, inspiram e protegem, direcionando-nos ao caminho do bem, inspirando-nos com pensamentos salutares e nos auxiliando nessa jornada de autoconhecimento e de processo de amor ao próximo. Ao nosso Pai amado, a gente agradece a oportunidade de estarmos vivos, encarnados em mais uma experiência, e por todo o amor que Ele nos dedica, nos perdoando, confiando em nosso processo. Então, meus irmãos, que a gente saiba fazer por onde, aproveitando cada experiência da melhor forma possível, a fim de que elas sejam realmente engrenagens importantes da nossa evolução. Aos irmãos de luz a gente pede também que eles possam fluidificar a água que deixamos separada para que ela se transforme em um remédio para o nosso corpo, nosso perispírito e nossa alma, atuando onde mais precisa. E que ao ingeri-la a gente possa também mentalizar todos aqueles que sabemos que estão precisando de vibrações positivas, de cura física, de mais coragem na vida, de consolo pela perda dos entes queridos, de resiliência diante de suas doenças e processos. Enfim, que a gente nunca esqueça que um pensamento positivo, ele é transformador quando é verdadeiro. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque será deles o reino dos céus. Isso está contido em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que são pobres, pois será deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome, pois serão saciados. São felizes os que choram agora, pois irão rir. Isso está contido em Lucas, capítulo 6, nos versículos 20 e 21. Mas ai de vocês, ricos, que têm sua consolação no mundo. Ai de vocês que estão saciados, pois terão fome. Ai de vocês que estão rindo agora, porque irão gemer e chorar. E isso está em Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Justiça das aflições.
As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente poderão ser desfrutadas na vida futura. Sem a certeza da vida futura, os ensinamentos de Jesus não teriam o menor sentido. Mesmo com essa certeza, é difícil entender a utilidade do sofrimento para que alguém possa ser feliz. Alguns dizem que é para ter mais mérito. Então surge a pergunta: por que é que uns sofrem mais do que os outros? E por que uns nascem na miséria e outros na riqueza sem nada terem feito para justificar tal condição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? E o que é ainda mais difícil de compreender é ver as coisas boas e más divididas de forma tão desigual entre viciosos e virtuosos. Difícil também é ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé na vida futura pode nos consolar e nos levar a ter paciência, mas não explica essas desigualdades que parecem desmentir a justiça divina. Desde que se admita a existência de Deus, essa existência só pode ser de perfeição absoluta. Deus deve ser todo poder, toda justiça e toda bondade, sem o que não seria Deus. Sendo Ele soberanamente bom e justo, Ele não pode agir com parcialidade, beneficiando a uns e prejudicando a outros. Então, as contrariedades da vida têm uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus habilitou os homens para compreenderem o motivo de tantas diferenças. Ele vem hoje, através do Espiritismo, esclarecer que somente as existências anteriores podem explicar a desigualdade na divisão do bem e do mal entre os homens. Eu adoro essa passagem e eu costumo sempre dar fazer o mesmo comentário inicial quando eu leio ela. Deus é todo amor e bondade. Deus não é cruel. Deus jamais se divertiria vendo a gente sofrer. Ele jamais colocaria o sofrimento ou permitiria que o sofrimento existisse em nossas vidas se não existisse um porquê, se não tivesse um motivo. É como foi dito aqui no final do capítulo, a partir do momento que a gente entende o Espiritismo e acredita em vidas passadas, a gente começa a entender que somos dotados de livre arbítrio, que é uma liberdade que nos permite agir de acordo com as nossas compreensões, nossas vontades, nossos desejos, nossas responsabilidades. E é com isso que a gente vai criando o nosso caminho, vai adquirindo os conhecimentos, vai amadurecendo diante dos percalços da vida, nos tornando pessoas melhores, espíritos melhores. Só que assim como a gente vai acertando, a gente também vai errando. Inclusive, a gente vai errando muito mais do que a gente vai acertando. Uns, por consequência mesmo de seus atos impensados, e outros por vontade, que agem de forma errada, querendo agir assim, querendo fazer assim, acreditando que ficarão sempre impunes. E aí a gente lembra daquela frase tão valiosa: a justiça de Deus tarda, mas não falha. Por quê? Porque às vezes a gente quer que o errado pague imediatamente por aquilo que fez ou deixou de fazer. A gente quer que a justiça dos homens seja aplicada, e às vezes ela não é aplicada imediatamente, ou às vezes ela nem é aplicada. E a gente vê tanta gente sofrendo por injustiças, corrupções, absurdos. Só que aí o Espiritismo dá pra gente o entendimento de que até na ausência dessas justiças existe um porquê. Pensem comigo aqui que muitas pessoas que vivenciam injustiças e passam a vida sofrendo por conta delas ou cobrando da lei dos homens a justiça, talvez tenham sido pessoas que se beneficiaram de forma cruel
de forma errônea, da justiça lá no passado em outras vidas, fazendo com que inocentes sofressem, acumulando riquezas e bens que não lhes eram de direito, dentre várias outras situações. E nessa vida, precisam sentir o amargor da injustiça para entenderem energeticamente, emocionalmente, como dói a injustiça. Esse é apenas um exemplo, dentre tantos outros que a gente pode pensar e costurar aqui nessa colcha de retalhos mentais. Mas o mais importante é que a gente entenda que se o nosso Deus não é cruel e que se tudo que a gente faz, seja de bom ou seja de ruim, tem consequências, a gente precisa estar preparado, ou seja, precisamos trabalhar a nossa resiliência, a nossa paciência e, sobretudo, a nossa fé nos momentos de dificuldade. Ou seja, eu não entendo porque eu estou passando por isso, mas a minha fé me traz a certeza de que não é por acaso e de que eu preciso passar por isso para crescer com isso. Então, em vez de me desesperar, em vez de amaldiçoar o mundo, a vida, o Pai Eterno, amaldiçoar os parentes, os amigos, eu vou trabalhar a minha resiliência, o meu fortalecimento diante dessas dificuldades. Eu vou me queixar menos e refletir mais sobre essas atitudes, sobre essas situações. Isso faz tanta diferença, meus irmãos, mas tanta diferença. Vocês já ouviram falar também naquela frase, quando a gente vê alguém sofrendo, quase sempre vem alguém e fala assim: que bom que fulano tem uma fé, né? Tem uma religião. Porque imagina passar por essa dificuldade sem ter esse suporte emocional. E é verdade. Felizes aqueles que deitam a sua cabeça e o seu coração na sua fé. Porque a fé, ela pode não aplacar toda a dor, mas ela suaviza. A fé é como um band-aid que a gente põe no curativo. Continua doendo e continua ali. Só que o curativo impede que essa ferida se espalhe, que essa ferida fique ainda mais dolorosa. Então, saibamos cultivar a nossa fé, meus irmãos. Saibamos entender, finalmente, que Deus não é cruel e que tudo depende e vai depender sempre de nossa jornada. Não dá pra gente colher maçã se a gente está plantando laranja. Se a gente quer vivenciar o bem lá na frente, sorver os frutos doces do bem, é preciso ser bom. Se a gente quer ajuda nos momentos de dificuldade, é preciso que a gente seja caridoso quando a gente esteja próspero. Se a gente quer acolhimento e apoio dos que nos cercam, é preciso que a gente exercite a união, o afeto, sempre que possível. Então cuidemos de nossa jornada agora, porque como foi dito aqui, não é neste mundo que a gente vai colher os frutos doces do que for plantado aqui. Assim como os frutos doces que nós estamos colhendo hoje são resultado direto das coisas boas que a gente fez lá atrás. Então, a lição de casa e o dever de hoje é: como é que eu tenho sido comigo mesmo? Como é que eu tenho sido com as pessoas à minha volta? O que é que eu tenho feito da minha jornada evolutiva? Como é que eu tenho agido? Eu tenho fugido dos meus deveres e responsabilidades? Me aproveitando negativamente do livre-arbítrio? Eu faço o que eu quiser, a vida é minha, eu falo como eu quiser. Ou a gente já consegue interiorizar essa responsabilidade, esse dever de sermos ferramentas de Deus a serviço do amor, da verdade, da bondade, da justiça, da alegria e da caridade. Fiquemos com esses pensamentos e façamos por onde? O dever de casa hoje é: se eu quero comer uma maçã, eu vou plantar essa semente de maçã.
Eu vou regar essa macieira. Eu vou proteger essa macieira para que a maçã venha. Porque quando chegar a vontade de comer a maçã, que eu tenha feito toda a jornada necessária para que essa maçã exista. Combinado? A vocês o meu abraço, meu muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, pelo incentivo. Os comentários, os feedbacks são sempre muito importantes para mim. Vocês não sabem como me faz feliz. Obrigado também por dividirem com aqueles que vocês amam essas reflexões. A gente está ampliando a mensagem. E isso, meus irmãos, isso é fazer caridade. Isso é semear afeto. Isso é fazer por onde. Então sigamos fazendo por onde. Grande abraço e fiquemos com a oração mais linda que o nosso irmão e mestre Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Amém.